em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Eu quero chamar o predicador dessa noite, não? Era o pastor Luiz. Aleluia. Em nome de Jesus. Deixa eu ver. Obrigado, meu amado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças, René. Aleluia. Alabado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem está contente? Sim, em nome de Jesus. Eu também estou contente de estar aqui e poder trazer uma palavra da parte de Deus para nossas vidas, para minha vida também. Pero antes de começar, eu gostaria de dar um testemunho que sobre a ofrenda, sobre os dízimos, sobre as finanças. Ayer estávamos aqui em oração, ela era semana de oração, e me tocou fazer uma oração. E Deus ha puesto em meu coração para orar por nossas finanças, pelas finanças da igreja. E eu estava orando pelas finanças da igreja porque eu necessitava também de um milagro. E oramos, fizemos o que teníamos que fazer, e eu fui para minha casa. Eu tinha que pagar algumas coisas. Ayer era o dia de eu pagar minha alquiler de minha casa, e eu não tinha. Aleluia. É verdade que eu não tinha. E orei, confiei em Deus, que esta é a nossa função, confiar, acreditar em Deus, porque não é porque tu és fiel a Deus que tu não vai passar por provações. Não é porque tu és um obreiro que tu não vai passar por provações. Pero este é o ano da provisão, e Deus vai provido em nossas vidas. E para que haja a provisão, é necessário que esteja faltando, para que a provisão aconteça. Assim como aconteceu na vida do profeta, da viúva, aconteceu em minha vida. Então, eu estava em minha casa, já era aí por 11 e pico, já, quase 12 horas da noite, é assim que dizem, não? E aí, um irmão me chama e disse: está em casa? Estou. Eu vou aí porque eu tenho que entregar algo para ti. E então Deus proveu para mim pagar minha alquiler, para mim fazer tudo o que eu tinha que fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É porque nós outros vamos entender agora na palavra que Deus hace coisas com nós outros para mover nossa fé. E hoje é o culto da fé. Amém. Glória a Deus. Vamos. Aleluia. Antes de eu abrir a Bíblia, falar com vosotros para que abram a Bíblia, o tema de nossa prédica hoje é que a graça nos basta. A graça de Deus nos basta. Não, a graça de Deus nos basta. Glória a Deus. E, irmãos, quero fazer-te uma pergunta. Qual é tu maior dificuldade hoje? O que tienes causado dolor em ti? O que tem te afligido? Pensa aí. Há muitos irmãos vivendo com diferentes causas. Seja uma enfermidade, uma luta financeira, talvez seja um filho ou um marido que necessita ser liberado. E eu quero dizer-te que Deus permite que muitas destas coisas sucedam para que mantenhamos cerca de Ele. Há muitas pessoas aqui passando por dificuldade, sim ou não? Sim, eu creio, porque eu também passo por dificuldade. Não é porque nós outros somos pastores, somos obreiros em la casa de Deus que não passamos por dificuldade. Ao contrário, muitas vezes, por estarmos caminhando com Cristo, as batalhas são maiores. É só tu mirar para ti mesmo. Desde quando tu se achegou em la presença de Deus, muitas batalhas têm sido nossas batalhas, não? Pero saímos sempre vencedores de las batalhas, porque Deus está com nós. Amém? Glória a Deus. E eu sei que muitos aqui têm suas dificuldades. Vamos falar de alguém que tinha uma dificuldade, uma dolor, e vamos entender em la palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia.
Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Glória a Deus. Segundo de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aleluya. Glória a Deus. Amém. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Não, falta muita gente ainda encontrar. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Amém, aleluia. Disse assim a palavra de Deus: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelações, uma espina me foi clavada em el cuerpo, es decir, um mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Padre, esta é tu palavra, Senhor, em nome de Jesus, a qual o Senhor ha puesto em mi coração. Deus, que esta palavra venga, Senhor, sobre o coração de mis hermanos, que venga a ser efeito, Senhor, em nome de Jesus, que eles venham receber esta palavra, Senhor, que eu venga minguar, para que o Senhor venga crescer nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor, dá-nos palavras, revelações, palavras que venham do alto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Mas você está dando glória igual a Kate aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Está muito claro que este contexto que acabamos de ler, que o apóstolo Pablo reconhece que a espina que se puso em sua carne era para que não se sintiera orgulhoso, para que a soberbia não entrara em ele, por las experiencias que Dios le había hecho vivir, porque Dios le había dado visiones, revelaciones y poder. ¿Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, quando Deus começa a usar tu vida, ou a dar-te visiones, poder, que você venga se manter humilde, porque todo é para o honor e para a glória dele, Senhor. Aleluia. O apóstolo Pablo havia tenido uma experiência com Deus, havia tenido visiones, revelações de Deus. Aleluia. E Deus ha permitido que o apóstolo Pablo viesse ter uma espina em la carne. Aleluia. Esta palavra é uma palavra muito conhecida, muitos conhecem esta palavra, pero Deus ha puesto em meu coração que há pessoas que cargam com elas uma espina em la carne. Aleluia. E eu hablando com Deus, pedindo a Deus revelação de esto, Deus falou: há pessoas que cargam com elas muitos problemas, muitas coisas que hacen elas se allegar até mim. Aleluia. Porque há muitas pessoas que só vêm para a casa de Deus quando têm um problema, quando têm uma enfermidade, quando têm uma perturbação, quando têm algo em sua vida que muitas vezes solo não pode resolver. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti. Aleluia. Qual é a espina que tem em tu carne? Aleluia. Qual é a espina que tu tem em tu carne? A lo mejor tu tienes uma enfermidade que te hace se acercar a Deus. E muitas vezes tu habla: Deus, ¿por que esta enfermidade não sale de mim? ¿Por que este problema que eu tenho
não é resolvido? Por que que eu não consigo resolver esta situação em minha vida? Há tanto tempo que eu tenho buscado, que eu tenho estado em tu casa, aleluia. Pero Deus muitas vezes não quita esta espina de tu carne, para que tu venga a permanecer em la presença de Deus, aleluia. O apóstolo Pablo tinha, e de aqui eu apontei, né? O que é essa espina em la carne de Pablo? E é tema muito debatido. Talvez seria uma perturbação em la alma de Pablo, por todo que ele hizo antes de sua conversão. Nós outros sabemos que o apóstolo Pablo, antes não era Pablo, era Saulo, era um perseguidor de la igreja, era um homem que perseguia os cristianos, que perseguia os homens e as mulheres de Deus. E outros dizem, ou a palavra diz também, que poderia ser uma enfermidade física, ou incluso, a lo mejor, uma tristeza por la incredulidade del pueblo. Então, eu não sei qual é a sua espina que tienes em tu carne. Talvez Deus está permitindo esta espina para que tu siga buscando a Ele, para que tu sigas em la presença de Ele. Para o apóstolo Pablo, essa espina que dolia era para que ele se recordara, aleluia, de quem ele era, de onde ele havia sido sacado. E a lo mejor para que a soberba não entrasse em sua vida, porque se nós outros leemos um pouquinho para trás, vamos ver que o apóstolo Pablo havia tenido visões, experiências com Deus, aleluia. E para que esta soberbia, aleluia, para que esse orgulho não entrasse em seu coração, aleluia, ele permanecia com esta espina. Eu não sei como é que está a tua vida, como está tu coração, pero Deus sabe a forma de nos tratar. Ele, Senhor, sabe a forma de te tratar. Hoje tu está bem, tem trabalho, está tudo bem em tu casa, pero muitas vezes tu se olvida de la casa de Deus, de estar em la casa de Deus, de buscar a Deus, de orar, de permanecer em la presença de Deus. Ou a lo mejor tu tem estado sendo um orgulhoso, tem permitido que a arrogância entre em tu coração, porque hoje tu está bem, pero há um tempo atrás tu não estava bem. Tu era alguém que estava desviado da presença de Deus, a lo mejor não conhecia a Deus, vivia uma vida de perdição, uma vida de mentira, uma vida de vícios, e Deus te sacou, meus irmãos. Deus te sacou do lamaçal de pecado, te sacou de la mentira, te sacou de muitas coisas. Pero tu necessita recordar de onde Deus te sacou. Tu necessita lembrar de onde Deus te ha sacado. Aleluia. Para que nós outros vengamos permanecer com nosso coração humilde, reconhecer em nome de Jesus que Deus é o Deus que nos ha ajudado, em nome de Jesus. Deus é bueno, amém. Muitos, quando alcançam um objetivo, conquistam algo, se olvidam de Deus. Outros pensam que podem viver sem a presença de Deus. Meu irmão, é tempo de nós outros mirarmos como que nós estamos fazendo, como estamos caminhando. Será que tu estás sendo fiel à la palavra de Deus? Será que hoje, que Deus te ha bendecido tu vida, será que tu tem honrado Ele? Mas eu não estou falando a hora de dízimos e ofrendas, eu estou dizendo de tu vida, do teu caminhar com Deus, do tu caminhar como um cristiano, uma mulher de Deus, um servo de Deus. Será que tu tem dado buenos exemplos? Aleluia. Será que tu tem glorificado a Deus quando tu abre tu boca? Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Ele quer que nós outros vengamos recordar de onde Ele nos sacou. Aleluia. Deus, por isso Deus, o Senhor permite nós outros muitas vezes ter uma espina, algo que te haga recordar
e lembrar que tu necessitas lembrar da dependência de Deus, que tu és dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. Alguém mais aqui é dependente de Deus? Eu sou dependente de Deus para tudo em minha vida. Eu sou dependente de Deus para a minha saúde. Eu sou dependente de Deus para que Ele me guie, para que Ele me oriente, para que Ele hable comigo, para que Ele me dê uma palavra. Sou dependente de Deus, porque de mim não sai nada. Sou dependente de Deus. Necessitamos, aleluia, reconhecer que somos dependentes de Deus, que necessito da presença, que necessito que Deus venga abrir minha visão. Aleluia. Há pessoas com a visão cerrada. Tu necessita abrir sua visão espiritual para começar a enxergar e ver o que Deus tem para tu vida. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Apóstolo Pablo era dependente de Deus, irmãos. Como que esse homem ia ser um missioneiro, uma pessoa que caminhava por aí, levando a palavra de Deus, implantando igrejas, se não for a presença de Deus, se não for dependente de Deus, se nós outros aqui em esta igreja não formos dependentes de Deus, não sai nada, meus irmãos. Nós temos a graça de Deus sobre nossas vidas. Tu tens a graça de Deus sobre tu vida, meu irmão, em nome de Jesus. Eu creio que cada um aqui tem vivido milagros, tem tido experiências com Deus, como o apóstolo Pablo teve uma experiência com Deus em sua conversão. Muitos aqui tiveram experiências com Deus. Porque está aflito? Porque está preocupado? Porque está preocupada? Se nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus provedor, é um Deus que tem cuidado de tudo em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aunque apóstolo Pablo sabia que Deus permitiu esta espina, apóstolo Pablo, orou 3 vezes para que o Senhor lhe quitara esta espina. Mira que o apóstolo, ele reconhecia por que tinha esta espina. Ele reconheceu porque tinha esta espina em sua carne. Mesmo assim, a lo mejor, ele orou, ele pediu para Deus que quitara esta espina de sua carne. Aleluia. Muitas vezes há pessoas aqui clamando a Deus, orando a Deus, para quitar esta dolor de sua vida, para quitar isto que tanto te aflige. Aleluia. Pero Deus sabe a forma de trazer para perto dele. Deus sabe a forma de atrair tu e a mim para ele. Se tudo estiver muito bueno em nossas vidas, muitas pessoas, não vou dizer todos, não vêm nem na igreja mais. Se está tudo bem, eu vou lá mais para quê? Eu não necessito. Isto é um problema. Quando tu pensar desta maneira, que tu não necessita de Deus, porque já conquistado o que tu necessitavas, tu pode correr um grande problema para a tua vida. Aleluia. Preste atenção a esto, meus irmãos. Estou hablando de Pablo, uno de los grandes hombres de la Biblia. Además, apóstolo, uno de los más grandes misioneros que jamás ha existido. Se o apóstolo Pablo, com espina na carne, orou, pediu a Deus, e Deus disse: não vou tirar, não vou quitar. Aleluia. Imagina-se tu e eu. Aleluia. Imagina-se tu e eu, que muitas vezes pecamos, muitas vezes hacemos coisas malas, não agradamos a Deus em muitas coisas, e Deus necessita que eu e tu venga estar aos pés dele. Então Ele sabe a forma de fazer. Essa dolor que tu tens carregado contigo, aleluia, é para que tu se acerque mais a Deus. A lo mejor está dolendo, e tu não vem. É semana de oração, tu não vem. Aleluia. A semana de oração não é para nós outros,
é para, sim, que é para mim, mas pero é para cada um, hermanos. Quando nós outros nos reunimos aqui para orar, é para que Deus venha a ser algo em tu vida. É para que Deus venha mover algo em tu vida. É para que Deus venha, em nome de Jesus, operar um milagre em tu vida. Pero, já que tu não viene, permanece com a espina na carne. Porque aqui, Deus não quitou essa espina da carne do apóstolo Pablo. Mas a lo mejor Ele quer quitar de tu vida. Ele quer quitar esta dolor. Ele quer quitar esta angústia que tu tens carregado em tu coração. Porque este é o Deus poderoso. Porque eu penso que se tu ou eu carregaram uma espina na carne, algo que o apóstolo Pablo passou, não aguentaríamos. O que este homem passou, creio que nenhum aqui aguentaria passar. Aleluia. Ele orou, ele pediu a Deus que quitara esta espina. A um que lo pediu, sendo quem era, Deus não quitou. Deus não librou de las aflições. Aleluia. Tu também não está livre de las aflições. Pero se tu passar tuas aflições com Deus, tu vai passar melhor. Se tu colocar suas aflições em las manos de Deus, Deus vai fazer algo diferente em tu vida, vai fazer um milagre, vai fazer com que tu venga a vencer essas aflições. Porque se Ele permitiu ao apóstolo Pablo passar por isto, Ele pode permitir que tu também passe. A lo mejor estamos passando. Há muitas pessoas passando por aflição, por dolor, pero eu prefiro passar na presença de Deus. Eu prefiro passar clamando, orando, buscando a Deus, porque é de Ele que vai venir as respostas para a minha vida. É de Ele que vai venir a resposta para a tua vida. Aleluia. Pero não se olvida, meus irmãos, do que Deus está fazendo em tua vida. Deus nos está dando uma lição, que haya uma situação que vamos a ter que passar, problemas que vamos a ter que enfrentar. Aunque tu ores, aunque tu hagas a obra de Deus, tu e eu tendremos que passar pelo processo. Há processos que nós outros teremos que passar. As aflições, aleluia. As persecuções, aleluia. As palavras contra nossas vidas. Porque um cristiano verdadeiro, ele vai ser perseguido, irmãos. O diabo não está contente com tu posicionamento. O diabo não está contente que tu escolheu estar na presença de Deus. O diabo não está contente porque tu tens buscado a Ele, a Deus. Ele não está contente, diabo, porque tu tens buscado a Deus insensatamente. Tu tens buscado a Deus permanentemente. Aleluia. E o diabo não está contente. Aleluia. Há coisas que Deus não quitará de nossas vidas. Por que não se lo quitou? Porque tem um propósito com isto. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Há um propósito de Deus por tu estar passando por isso. Há um propósito de Deus por tu estar carregando em ti uma espina na carne. Aleluia. Deus tem um propósito em tudo o que passamos, Marcos. Deus tem um propósito em todo o que passamos. Aleluia. Seja qual seja a aflição de tu vida, tem um propósito. Muitas vezes tu pensa, Deus esqueceu de mim, se olvidou de mim, perdão. Pero Deus não esqueceu, não se olvidou de ti. Aleluia. Deus não se olvidou de ti. Ele só está esperando um posicionamento meu e teu, para que Ele venha obrar em nossas vidas, para que Ele venha ser um milagre em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa espina, ela está sendo, aleluia. Por que tem um propósito com esta espina? Se prestar atenção, meu irmão e minha irmã, esta espina te está haciendo orar por la madrugada. Aleluia. Há pessoas orando pela madrugada, aleluia, porque necessita que a espina seja quitada de sua vida, aleluia. Há pessoas buscando a Deus porque necessitam, em nome de Jesus, de uma liberação. Há pessoas que estão orando pela madrugada, aleluia, para buscar a presença de Deus. Sim, há pessoas que não buscam mais por coisas desta terra.
Hay personas que han buscado la presencia de Dios, poder de Dios, revelación de Dios. Aleluya. Porque assim como o apóstolo Pablo recebeu revelações de Deus, visões de Deus. Deus quer dar visões para pessoas aqui. Deus quer se revelar para ti em nome de Jesus. Pero tu necessitas se permitir ser visitado por Deus. Tu necessita que o Senhor venga entrar em tu casa, venha entrar em tu quarto em nome de Jesus, aleluia, para falar contigo. Pero necessitamos buscar a Ele. Esta espina, lá que está sendo tu ayunar. Há pessoas ayunando aqui, para que o diabo venga huir, né? Fugir de tu vida. Há pessoas orando aqui, ayunando, para que o inimigo venha bater em retirada de nossas vidas, aleluia. É verdade, em nome de Jesus. Hermanos, apóstolo Pablo habla aqui no versículo no 7 mesmo, para evitar que me volviera presumido por essas sublimes revelações, uma espina me foi clavada em el cuerpo, es decir, um mensajero de Satanás, para que me atormentara. Muitas vezes Deus permite coisas acontecer com nós outros, ter experiências, assim como Deus permitiu que o diabo tocara em la vida de Job, não na la vida, em sua vida, pero em suas coisas, em sua família. Muitas vezes Deus permite coisas acontecer com nós outros, para que nós outros vengamos buscar Ele mais, para que vengamos confiar em Ele. E esta espina, lá que te hace estar em culto de viernes, como hoje, em uma noite fria, buscando ao Senhor. Esta espina, muitos não estão aqui porque querem. Não, eu estou em la igreja porque, ai, como é bom allí, só vou allí para ver os hermanos, para falar pouquinho, não? Muitos estão aqui porque têm espina em sua carne. Aleluia, que dói, que tem doído. Aleluia. E Deus quer quitar essa espina da vida de muitas pessoas. Em la vida de Pablo ele não quitou, pero em tu vida Deus quer quitar esta espina. Pero tu tienes que buscar mais, tienes que orar mais, tienes que se comprometer mais a Deus, a estar em la casa de Deus. Aleluia. Muitas vezes Deus te permite passar por esse momento de dolor para que busque mais, para que não olvides de onde te sacou. E para quem é esta palavra? Para quem eu estou falando hoje? Para quem eu estou predicando hoje? Esta palavra é para ti que está vivendo com uma espina, que está adorando, has buscado. Deus não se complace em tu sofrimento. Deus não se agrada de te ver sofrendo, irmãos. Ele não se complace em tu sofrimento. Pero muitas vezes é necessário. É necessário nós outros passarmos por sofrimentos para que nós outros vengamos lembrar, recordar que há um Deus todo-poderoso, que a graça de Ele nos basta. A graça de Deus te basta, meus irmãos. Tu estás preocupado com o trabalho, tu estás preocupado com o que tu vai vestir, com o que tu vai comer, pero a graça de Deus nos basta. Aleluia. Eu sei que há muitas pessoas aqui passando por dificuldade, sofrendo, aleluia, pero hace parte de um propósito que Deus tem para a tua vida, aleluia, pero temos que passar pelo processo, todos têm que passar por um processo. Alô, melhor tu está passando por um processo, está doendo? Está dolendo, pero tem que passar, é normal. E Deus, no versículo 9, responde. Apóstolo Pablo pede a Deus que quite de ele, não é verdade? Que quite de ele esta espina. E Deus responde a ele: mi graça é suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona em tu debilidade. Aleluia, glória a Deus.
Deus lhe mostrou que sua graça é suficiente para nós outros. Lo que necessitamos é da graça de Deus. Tu estás pedindo coisas equivocadas para Deus. Porque se tu pedes para Deus, Deus me dá graça. Que a tua graça venga me alcançar. Que tu graça venha alcançar meu irmão, meu padre, minha madre, minha mulher, meu marido. Deus alcança. Temos que pedir a graça de Deus. E eu apontei algo aqui, pastor Ricardo. Lo que usted necessita é a graça de Deus. Aleluia. Os dolores são parte de um propósito. Tudo o que passamos é parte de um propósito. Todas as aflições que nós outros temos, ser parte do propósito. Pero nós temos a graça de Deus. A graça de Deus nos basta, meus irmãos. Porque se eu tenho a ti, eu tenho todo. Se eu tenho a ti, a Deus, eu tenho todo. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Uma mulher para dar à luz necessita viver dolor de parto. Pero después del dolor, viene la alegria. Deus está generando algo novo, algo grande em este lugar. Quando nos sentimos débiles, quando nos sentimos impotentes, então é quando a graça e o poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Quando eu hablo, Deus, eu estou débil, eu estou fraco. É aí que a glória dele, a graça dele, o poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Essa mulher que falou aqui, nosso pastor Vinícius, para ela não tinha mais nada, pero havia um pouquinho de azeite. Aleluia. Eu creio que tem azeite aí em ti aún. Por isso tu estás aqui, mesmo cansado, mesmo débil, em la fé. A lo mejor tu está débil na fé. Há pessoas débeis na fé e temos que reconhecer que estamos débeis na fé. Temos que reconhecer que necessitamos, aleluia, da ajuda de Deus. Que necessitamos que este poder de Deus, aleluia, venga sobre nós outros. Porque solo eu não consigo. Eu dei um testemunho aqui, que eu me arrodillei e falei com Deus. Deus, eu não tenho o que fazer, pero tu graça me basta. Aleluia. É quando nós outros nos hacemos pequenitos assim, que Deus vem e hace algo grande em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Quando Ana se sentiu débil, e ao lado, o Senhor se hizo presente em sua vida. E o que era um dolor, llanto, se convertiu em um milagro. E o nome do Senhor foi glorificado. O maior propósito de esta espina na carne de Pablo é para mostrar-lhe que a graça de Deus era suficiente para ele. E isso é o que queres dizer-nos, que dependemos de ele. É para mostrar que minha debilidade não é maior que o poder de Deus. E que quando reconozco minhas debilidades, e o Senhor se manifesta a força e a graça em minha vida. Quando eu reconozco, Deus, eu sou pequeno, eu necessito de tua intervenção, eu estou débil na fé, eu estou débil, Senhor, em nome de Jesus, não tenho força para orar, não tenho força para buscar. É quando nós outros reconhecemos que Deus opera algo em nossas vidas. Sabes, todo o que has passado, mis hermanos, los insultos, gente que habla de ti, que queres tu mal, que dice mentiras sobre ti, angústia que te hace passado por angústia, esta angústia que tu has passado por amor de Cristo, aleluia, nada é mais para que probes a graça e o amor e a força que há em Cristo, porque o Senhor será glorificado através de sua vida. É através de nossas vidas que o Senhor será glorificado. É através de hoje tu estás débil, é através de hoje tu estás com uma espina dolendo aí, e no domingo tu estás aqui dando um testemunho.
dizendo: ai, Deus ha hecho algo em minha vida. Pastor, eu recebi esta palavra e Deus ha hecho algo em minha vida em nome de Jesus. Pero não se olvide, irmão, não se olvide de Deus, não se olvide da casa de Deus, não se olvide de buscar a Deus. Tu estás gastando suas forças em coisas equivocadas. Tu necessitas pôr um pouquinho mais de força para buscar a Deus. Tu necessitas sacrificar-se um pouquinho mais para buscar a Deus. Tu necessitas, em nome de Jesus, se poner na posição de um servo de Deus. O apóstolo Pablo disse que, aqui ele habla assim que, no versículo 10, por isso me regocijo em debilidades, insultos, privações, persecuções, dificuldades que sofro por Cristo. Porque quando sou débil, então sou forte. Ele sabe, apóstolo Paulo sabia que por estar passando por tudo isto, aleluia, por amor de Cristo, isto ia a ser com que ele quedasse mais forte. Porque quando estamos fracos, quando estamos débeis, e aí que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E para concluir, em la vida de Pablo, Deus não quitou a espina em la carne. Talvez tão pouco quitará essa espina de tu vida, pero aprenderemos a viver com ella. Há pessoas que têm que aprender a conviver com seus dolores, porque é isso que te hace buscar mais a Deus. Há pessoas que falam: por que isto não cambia em minha vida? Porque se cambiar, tu não volve mais em la casa de Deus. Porque se cambiar, tu não volve na presença de Deus. Tu deixa de buscar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus quer revelar-te algo muito mais grande que esta espina. O apóstolo Pablo deixou um legado muito grande por levar o evangelho de Cristo. Deus também quer fazer algo grande em tu vida. Não te limites a tus dolores e a tus pruebas. Não se limite ao que tu estás passando. A lo mejor o que tu estás passando é grande para ti. Esse problema é grande para ti. Esta dolor é grande para ti. Mas para Deus isto não é nada. Para nosso Deus isto não é nada para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos nos poner de pé, em nome de Jesus. Que nós outros venhamos reconhecer, aleluia, que há coisas que necessitamos passar. Há situações que temos que passar. Há dolor que necessitamos sentir para valorarmos mais a presença de Deus. Amém? Vou estar orando por tu vida em nome de Jesus. Se alguém está passando por algo, por uma situação em tu vida, se há algo que está dolendo em ti, se há um problema,